Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulos 7, versículos de 1 a 5. Nós vamos retornar aqui ao Sermão do Monte. Quase um mês sem estar fazendo estudo, a gente teve período de férias, né? Estivemos viajando aí durante 17 dias de férias. Depois nós fomos fazer um curso em Curitiba, a pedido da igreja. Então nós retornamos para o estudo, para a gente poder dar continuidade a essa atividade. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 5. Baixa um pouquinho esse microfone. Eu não sei como é que está para vocês aqui, mas eu estou sentindo muito alto. Tá bom, hein, o volume para vocês? Tá bom? Tá bom? Então acho que é o retorno aqui que ficou alto. Mateus 7, versículos de 1 a 5. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Eu vou estar lendo os números ímpares e os irmãos respondem com a leitura dos números pares. Mateus 7, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, eis que estamos diante da Tua palavra, tão poderosa, tão viva, tão eficaz. Diante desta verdade, nós nos curvamos e pedimos ao Senhor que seja conosco, nos instrua e nos fortaleça, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós retornamos então, como eu disse, a esse estudo. E vamos agora fechar o Sermão do Monte, né? Nós estamos na última sessão, na grande principal sessão do Sermão do Monte. O capítulo 7 inteiro, ele é essa última sessão. E nós temos abordado de diversas formas a vida do cidadão do reino, daquele que pertence ao reino do Senhor, em conexão com este mundo, né? Então, como que o cidadão do reino, o reino que o Senhor estabeleceu, vive em conexão com este mundo. Jesus vai voltar a salientar, a colocar em evidência a grande importância de que este cidadão do reino, ele precisa de ter claro, de forma fixada, de forma presente em sua mente, a lembrança de que ele está neste mundo de passagem, que esse mundo é um local de passagem, que ele caminha em direção ao seu verdadeiro lar, ou à sua verdadeira nação, um local onde é a morada celestial. E Deus está olhando a tudo, está constantemente com os olhos voltados para as nossas vidas. Então Jesus, ele adverte a este cidadão que durante todo este caminho, toda essa peregrinação, que vai conduzir para o juízo final, né, para o grande dia da avaliação final, para o desemboco da vida eterna. Então ele vai advertir sobre essa nossa peregrinação, vai nos alertar novamente sobre isso. E Jesus faz essa abordagem através do assunto específico em relação ao nosso relacionamento com outras pessoas. Então, como eu, como cristão, como cidadão do reino, me relaciono com o restante do mundo, esse relacionamento vertical, tá? A intenção dele é trabalhar isso aí. Porém, levando em conta que o que realmente importa não é o que os homens pensam de mim, não é o que eles acham sobre mim, não é como eles me veem. Isso não é o importante. O importante é o que Deus diz sobre nós, sobre eu, sobre você. Então, essa é a intenção do Senhor Jesus. Ele está trabalhando essa relação nossa, essa caminhada nossa sobre a terra, essa peregrinação em direção ao lar celestial, que vai desembocar
num grande dia de julgamento, e nós estaremos passando por essa realidade. E aí o que o Senhor está dizendo é que Deus observa a cada um de nós no nosso relacionamento interpessoal com este mundo, a forma como nós nos relacionamos com este mundo. Lembra que no capítulo 6 o Senhor fala sobre o nosso relacionamento com as coisas, o tesouro, quem é o nosso tesouro, qual o nosso tesouro, o que nós temos de maior valor. Depois ele vai falar com relação ao relacionamento com as pessoas. Então essa é a intenção de Jesus. Deus está observando, olhando para nós, e o que nos importa é como o Senhor diz, ou o que o Senhor diz sobre nós, e não o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Isso não é relevante, isso não é importante para o cidadão dos céus. Porque a identidade dele não está neste mundo, a identidade dele está exatamente diante do Senhor. Mas é preciso a gente relembrar, quem é este cidadão dos céus? Jesus inicia o seu sermão do monte apresentando este cidadão. Então este cidadão é aquele que é humilde de espírito, que chora, que é manso, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, que está limpo de coração, que é pacificador, que por causa da justiça é perseguido. É este que é o mais que feliz, porque dele é o reino dos céus. Então, as bem-aventuranças que se apresentam ali, ela traz a característica do cidadão do reino dos céus. Então ele é mais do que feliz, ele é bem-aventurado, ele tem uma boa aventura, uma boa caminhada, porque ele tem exatamente sobre si essas características como um cidadão, né? Então este é o cidadão do reino. Em outras palavras, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão. Então, Jesus, ele faz lembrar que essa vida aqui neste mundo é apenas uma vida passageira. Ela não é o destino final. E é bom a gente sempre lembrar que o Sermão do Monte não é para o não crente. O Sermão do Monte não é para o ímpio, para o gentio, não é para a pessoa pagã. O Sermão do Monte é para o cristão. É uma lição voltada para cada um daqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Tanto para avaliar a sua vida e a sua confissão, como para corrigir o seu comportamento sobre este mundo, como testemunho vivo daquele que é o Senhor. Sempre voltando à sua necessidade para com o Senhor nosso Deus. Então, se você quiser depois lembrar de tudo isso, no nosso canal no YouTube, está lá na playlist, né, Sermão do Monte. Você pode ver todos os sermões que foram passados até aqui e vai relembrar desses detalhes que foram apresentados, né? E é interessante Jesus falar sobre isso aqui. É interessante Jesus enfatizar nesse último capítulo essa importância de que a nossa vida é passageira sobre essa terra. Porque, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente geralmente vive este mundo achando que é o estágio final da vida. Ainda que a gente tenha uma confissão de que a nossa vida é eterna, de que o nosso lar é o lar celestial, na prática do dia a dia, nós acabamos trazendo como se a existência máxima fosse sobre este mundo. No envolver do dia a dia, no envolver com as coisas, nós vivemos como se fosse a parte mais importante da nossa vida aqui. E aqui não é a parte mais importante. Então Jesus vai sempre nos fazer lembrar, e o crente precisa de estar com isso sempre na mente, para corrigir as suas decisões, os seus caminhos, a sua vida em relação à realidade futura. Nós estamos na Semana Santa, né? Domingo nós vamos celebrar a ressurreição de Cristo, a esperança que é dada sobre a vida verdadeira. E muitas vezes nós esquecemos isso os outros 364 dias do ano, de que Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ou seja, há uma vida depois desta vida. A gente às vezes esquece disso. Então a gente precisa trazer isso na mente. O cristão deve viver isso dia após dia, momento após momento, porque ele está vivendo na presença de Deus constantemente. Ele não se ausenta da presença de Deus, ele não tira licença da presença de Deus, ele não tira férias da presença de Deus. Deus é o seu Senhor e o seu Rei absoluto, tá certo? Mas ele não é o tirano, o impositor,
Ele é aquele que pede de nós a obediência e nós devemos de obedecê-lo. Mas o que geralmente nós fazemos? Principalmente no nosso país, onde há uma visão dicotômica, dupla, sobre a vida cristã. A gente tem um espírito católico, apesar de sermos protestantes, né? O que é um espírito católico? Isso aqui é santo, isso aqui é profano. Isso aqui é santo, isso aqui é do mundo. A gente usa inclusive essa expressão, né? Mundano, secular, para se referir. Fulano de tal tem um trabalho secular tal, ou trabalho mundano tal. Como se aquele local ali não fosse santo, por ele estar presente, né? Então nós temos isso com relação às coisas, né? O violão ali, aquele violão ali é consagrado ao Senhor, ele é só para tocar louvores, né? E o outro violão que eu tenho lá em casa é um violão mundano, porque eu posso tocar qualquer música nele. A gente não tem essa visão dicotômica? A gente geralmente faz essa visão? Pois é, Jesus combate isso. Ele vai dizer, não é assim. O seu relacionamento com o mundo tem que ser exclusivo. Aliás, Jesus vai abordar aquilo que Deus fala desde o início, quando ele estabelece a sua igreja no Antigo Testamento, já lá com o Monte Sinai, e vai desembocar lá em Apocalipse no final, né? De que nós somos separados para Ele. Nós somos santos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa prática, a nossa vida deve ser de santidade. De santidade. Então, ele vai tratar disso aqui, nessa condição. Então, o tema norteador deste capítulo, que vai abordar esta realidade, é a lembrança da presença de Deus sobre nós dioturnamente. Deus tem os olhos voltados para as nossas práticas e para as nossas ações, para os nossos pensamentos. Deus está olhando para nós. Então, dioturnamente, o Senhor vai estar atento a essa nossa realidade, né? E ele vai abordar isso de diversas formas, aqui neste capítulo de número 7. Ele vai fazer diversas formas dessa abordagem. E vai nos conduzir até o grande clímax dessa situação, nessa instrução, né? Naquela ilustração final, quando ele fala das duas casas que foram ali construídas. Então, todo o clímax acontece ali nas duas casas. Então, o capítulo 7 começa, e ele vai usar sempre, o tema é sempre o mesmo, mas abordando de diversas perspectivas, de diversas formas, e vai concluir com a construção das duas casas, né? Então, o nosso Senhor inicia as suas considerações acerca desta grande questão, lembrando que Deus está nos vendo, e que no fim da nossa jornada seremos por Ele julgados, né? Em termos do problema particular do julgamento entre nós, de uns para com os outros. De uns para com os outros. Então ele começa, não julgueis para não seres julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nos medirão também. Pergunta, comentário, crítica, fique à vontade, alguém tem alguma coisa a falar? Nossa irmã Eude ali. A Eude, de Mária. Boa noite aos irmãos da igreja. Pastor, o senhor falando aí sobre questão de consagração, essas coisas, eu estou me recordando que há algum tempo atrás, eu lembro que eu gostava de cantar, não muito, mas às vezes eu terminava cantando aquelas músicas seculares que na minha juventude eu ouvia. Eu sabia que estava errado eu cantar aquilo ali, mas eu continuava. E uma certa vez eu vi um pastor falou que por que a gente ficava cantando essas músicas do mundo se nós temos um Deus, para Ele só que nós temos que cantar, porque
Aí ele deu um exemplo. Você já viu o flamenguista cantar a música do vascaíno? Ou o vascaíno cantar a música do flamenguista? Não. Então, assim somos nós, povo de Deus. Nós não temos também que estar cantando música do mundo. Isso aí terminou me marcando muito. E sempre que eu lembro, às vezes eu vou para cantar, eu lembro disso, de que o isso está errado, né? Então, às vezes a gente termina não observando essas coisas, achando que é uma coisa normal, mas depois eu percebi que realmente não é. Isso é uma linha tênue e uma linha preocupante, difícil de ser lidada, porque a Bíblia ela não fala, e aí é o que eu falei, sagrado e profano. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de santidade, de vida santa, de vida separada, né? E a gente tem essa questão. Existe a música do mundo e existe a música de Deus. Existe a música que é consagrada para o Senhor e a música que é consagrada para o mundo. Então, qualquer música... Então, para a gente, tem Deus no meio, é música santa. Não tem Deus no meio, eu não posso cantar. A Bíblia tem um livro inteiro que o nome de Deus não é citado. É um livro bíblico, o livro de Esther. Você não vê Deus citado em momento nenhum. O conteúdo do livro conta a história de Esther e é um livro bíblico. A gente tem um livro que é uma canção, que na verdade é um teatro formado, no sistema de formato teatro antigo, né, de versos, que é narrado, seria quase que uma ópera, a forma que é, uma ode que é colocada, que ele não fala de Deus, mas ele fala de um homem e de uma mulher, que é o livro de Cantares. E está na Bíblia. Então, qual é a linha tênue disso? Não é o que fala, como fala. Esse é o grande problema. Quando você vai, por exemplo, para a Reforma Protestante, ou vai para a época da Reforma Protestante, os grandes clássicos das músicas foram feitos por cristãos. As músicas clássicas, né? Beethoven, Bach, Mozart, boa parte dessas pessoas eram cristãs, que fizeram músicas, mas falaram das coisas naturais. Você olha para um quadro de Rembrandt, né, pintando a natureza, e você fala assim, poxa, que quadro belo, mas ele não pinta a imagem de Deus ou pinta imagens celestiais, ele pinta a natureza que ele viu que Deus criou. Então, o cuidado, minha irmã, é justamente esse, é isso que Jesus está falando. A gente tem que ter cuidado, como o nosso olhar, como a nossa percepção das coisas vem, né? É claro que ouvir louvores, eu gosto de ouvir louvores, é algo maravilhoso, mas não impede eu ouvir uma música que fala sobre a beleza da terra, ou a beleza do mar, ou a beleza de uma mulher, né? Ou que fale sobre a minha mocidade, ou fale sobre a juventude, cantando histórias sobre essa questão. Não impede que isso seja feito como arte. Não é louvor. Não é louvor. E outra questão também nem toda música que é cantada sobre Deus é louvor. Tem muita música que ela tem muito mais heresia e ofende muito mais a Deus do que você ouvir uma música que fala sobre outras coisas. Então, é disso que Jesus está falando. A vida é inteira. Como eu percebo esta vida, como eu olho para as coisas desta vida, né? Lembra lá da questão do tesouro do coração? Aonde está o meu tesouro? É ali que eu tenho que verificar. E agora ele vai trabalhar isso nesse relacionamento aqui. A nossa vida ela deve ser santa por inteiro. E ele começa exatamente trazendo esse princípio a partir deste tema. Não julgueis para não seres julgados. Né? E ele emprega, da mesma forma, o método que ele vem pregando em todo o sermão. Primeiro ele lança um princípio geral. E logo em seguida, ele raciocina conosco a este respeito. Ou ele vai esmiuçar, né, de maneira lógica, de maneira detalhada, o que é esse julgar. Então ele lança o princípio. O princípio é, não julgueis para não seres julgados. A mesma medida que você usar para julgar, você será julgado. Pense que você está diante dos olhos de Deus e Ele é quem está observando os seus atos. Observe isso.
Então esse é o princípio que Jesus fala, né? Então olhe para essa realidade seu. Então nós somos confrontados por essa declaração, e é interessante que ela traz muita confusão hoje. Não julgueis para não serem julgados, traz muita confusão para a igreja moderna. Por quê? Porque na igreja moderna tem se defendido que Jesus está aqui nesta declaração proibindo toda e qualquer forma de julgamento, toda e qualquer forma de qualificação, opinião ou juízo contra o meu próximo. Eu não tenho autoridade para fazer juízo sobre o meu próximo, eu não tenho autoridade para julgar os atos, pensamentos e as atitudes do meu próximo, eu não tenho autoridade para qualificar o meu próximo, as pessoas que estão ao meu redor, né? Isso está terminantemente proibido. Muita gente entende desta forma. Não, ele está dizendo, não julgueis para não serem julgados. Então, se eu olho para o seu Luiz, eu vou julgar o comportamento do seu Luiz, eu não tenho esse direito, porque eu não posso ser julgado. O que vocês acham disso? É isso que Jesus está dizendo? E aí? Alguém quer se manifestar? Tem a coragem de falar? Jesus está falando que eu não posso tomar nenhum posicionamento de juízo? Não, Jesus não está dizendo isso. Não dessa forma como é interpretado. Olha só, versículo de número 6, nós não lemos, mas para a gente poder ler, versículo de número 6, aqui do capítulo 7. No mesmo capítulo de 7, Jesus vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não sejam pisadas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Agora olha o versículo de número 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Versículo de número 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhes porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Como que você vai poder definir quem são os porcos e quem são os cães? Como que você vai poder saber quem são os falsos profetas? E como que você vai poder classificar os frutos das árvores sem um julgamento, sem uma qualificação, sem um juízo, sem uma avaliação daquilo que está sendo visto? Se Jesus está dizendo que nós não podemos julgar de forma alguma as atitudes, os pensamentos, a vida, a maneira, a religiosidade do próximo, significa que ele está se contradizendo aqui, porque ele manda a gente fazer isso. Ele manda a gente se acautelar dos cães. Quem são os cães? Dos porcos. Quem são os porcos? Quem são os falsos profetas? Como que eu vou poder avaliar a qualidade do fruto? Consegue perceber, meus irmãos? Então, a igreja moderna, ela tem caído neste erro e deixado de cumprir a própria palavra do Senhor, quando ela toma uma atitude frouxa, condescendente, diante de qualquer indivíduo que use ou se denomine cristão, e ela simplesmente diga assim: não, porque ele fala que é cristão, eu não posso tomar qualquer juízo, ou fazer qualquer pensamento, ou qualquer coisa sobre essa pessoa. Jesus não está dizendo que eu não deva de ter uma qualificação, que eu não deva de ter uma avaliação, de que eu não deva de fazer um juízo para classificação. Ele não diz isso sobre as realidades bíblicas que se apresentam. Não é essa a intenção de Jesus. Então é comum em nosso meio nós vermos irmãos esquecendo das responsabilidades de exercer esse senso de juízo em nome de uma piedade e misericórdia. Só que isso é falsa piedade e é falsa misericórdia. Olha quão pesado é isso. Você não
qualificar, você não julgar, você não separar, você não prover juízo, ter instrução sobre isso, porque você acha que você está sendo misericordioso, que você está sendo piedoso com aquela pessoa, você está exercendo uma falsa misericórdia e uma falsa piedade, porque você está sendo negligente com a palavra do Senhor. Que Deus diz que você deve sim ter um parâmetro, um padrão, para que você possa então nesse padrão poder separar as coisas, poder qualificar as coisas. Entende? Então as pessoas precisam de ter um padrão na qual ela vai ser qualificada. Então há um discurso inflamado hoje, na maioria dos púlpitos, né, na maioria das redes sociais, falando sobre um amor que deve aceitar tudo. De um amor onde a tolerância e a misericórdia devem vir sem juízo. E aí, irmãos, a igreja se afunda. A gente deixa de fazer aquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer. Então nós temos que tecer críticas, sim, com aqueles que se denominam cristãos. É preciso a gente ter esse senso crítico de avaliação, para que a gente possa definir. Porque o padrão do Senhor exige isso. Porque o reino de Deus exige essa posição. Lembra, nós somos cidadãos do reino. E todo cidadão de um reino tem uma constituição a qual deve seguir. Há princípios, há valores, há tradições, há métodos de um reino, de um povo, que precisa de ser avaliado para essa condição. No reino de Deus não é diferente. A gente precisa de ter esse senso avaliador diante dessas questões. Então, o testemunho cristão, ele tem sido manchado por muitas pessoas, e até por algumas denominações, porque a igreja simplesmente se cala em nome da misericórdia e do amor. Mas o que sofre é o reino de Deus, que é taxado com todos juntos diante desta realidade. Jesus está tratando do reino e somos cidadãos do reino. Então, como que eu sei que fulano está comigo no cidadão do reino? Que ele também é um comigo. E é muito fácil a gente perceber isso, irmãos. Isso faz parte da estrutura social do mundo. Nós classificamos o tempo todo. Nós classificamos o cidadão do bem do cidadão do mal. Né? A gente olha e fala assim, fulano é confiável e fulano não é confiável. É natural fazer esse tipo de classificação. A gente conhece um brasileiro de um estrangeiro pela forma como ele vive e como ele age. A gente está o quê? Julgando, classificando. E o reino é a mesma forma. Tem padrões que precisam de se encaixar para dizer, este é cristão, este não é cristão. Ainda que a salvação seja algo interno, do coração, ainda que a eternidade pertence à pessoa e Deus, ninguém pode dizer que fulano é salvo ou não é salvo. O cidadão vive pelo padrão do cidadão. Tem um padrão de conduta que precisa de ser observado para que você possa compreender e avaliar a sua própria vida. Pergunta ou comentário? Nossa irmã, a Selma. Pastor, então quando é que a gente aplica o versículo? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Pode deixar que a gente vai chegar lá. O Eduardo ali. Boa noite aos irmãos. Pastor, o senhor comentando aí, me trouxe uma memória de... Não aconteceu só uma vez, várias vezes, na verdade. Mas, na época que eu estava mais envolvido com missão, a gente foi fazer uma missão em Minas Gerais,
E no decorrer do trajeto, todos os pastores viviam 100% da obra, né? Missionários em tempo integral. E aí a gente estava com um irmão que estava levando a gente num carro, né? Num Gran Siena, novo, bonito assim, sabe, na época. E aí a gente parou num posto de gasolina para tomar uma água. E aí veio um morador de rua e veio fazer um pedido para a gente, né? E aí, dentre esse grupo de missionários que estava com a gente, tinha um que ele tinha uma visão mais drástica das coisas, né? E aí essa pessoa chegou na gente e pediu dinheiro. E aí, qual foi a atitude do pastor? O pastor falou assim, dinheiro eu não te dou, porque eu sei que se eu te der um dinheiro, você vai usar droga. E eu, como um pastor, eu não posso fazer isso. Mas se você quiser fazer um lanche, eu vou lá e pago para você. A resposta do morador de rua foi a seguinte: então o senhor não quer me ajudar? Então é por isso que está andando de carrão aí. Está andando de carro novo aí, o carro chega brilha. É porque não ajuda o necessitado. A Bíblia manda ajudar o necessitado e o senhor prefere me dar lição de moral. Resumo da história. Infelizmente, isso que o senhor está falando com relação ao julgamento, muitas vezes o crente, por causa de alguns exemplos assim, acaba sendo julgado lá fora por isso. Então, muitas situações do evangelismo, pessoas me disseram assim, se for para ser crente igual a algumas pessoas, eu prefiro não ser. Então, se for para eu estar com uma postura igual a tal pessoa, eu não estou. Muita gente julgam o crente, por exemplo, assim, não vou vender para pastor, porque pastor é mal pagador. Então, infelizmente, esse mau testemunho gera esse julgamento. Mas, quando o julgamento vem a questão do outro lado, né, quando é o não crente do outro lado, ele fala assim, não, mas a Bíblia diz que você não pode me julgar. Só Deus pode me julgar. Uma das tatuagens mais feitas por aí é aquela só Deus pode me julgar. Então, eu acredito que Jesus ele falava muito sobre a hipocrisia, às vezes, né? Igual o verso seguinte aqui, né? Como eu tenho um argueiro no meu olho, eu falo do cisco, né? Ou que está no outro. Então, assim, infelizmente, a gente sofre muito com isso, às vezes. Né? Por causa de maus exemplos, eles acabam generalizando. Só lembrando que Jesus está tratando com o cidadão do reino, crente com crente. Essa é a grande questão. O Sermão do Monte trata crente com crente. Ele já falou do nosso relacionamento com o mundo, mas do mundo a gente não pode esperar nada. Do mundo a gente só tem que pregar o evangelho, confrontar com a verdade e esperar que Deus o salve. É o que a gente tem que esperar do mundo. A gente não pode esperar elogio, nem pode esperar crítica. Ele não tem nada para nos oferecer. Mas internamente, entre aqueles que se dizem cidadãos, existe um padrão que precisa de ser localizado, focalizado e direcionado. Então, quando Jesus diz não julgueis, ele não diz que eu não tenha que ter um padrão de avaliação. Pelo contrário, eu devo de ter um padrão. E exatamente porque esse padrão se perdeu, é que o evangelho ele se torna manchado entre o mundo. Jesus está preocupado com a visão do seu reino. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso está na minha mente, batendo 24 horas, não tem nada de novo, mas eu fui durante a semana passada, de segunda a sábado, bombardeado com esse tema, quem estava no curso falando sobre essas questões. E qual é o propósito da nossa existência sobre a Terra? A humanidade de um modo geral. Para que a gente existe? Alguém sabe me dizer? Para que a gente existe? Deus nos criou para quê? Para o louvor dele. Para a sua glória. Para a sua glória. Nós somos criados para a sua glória. Ok, o homem pecou. Certo? Então o homem pecador não vai viver para a glória de Deus. Para que Cristo nos salvou? Para a glória do Senhor. Para a glória dele. Então por que Deus me mantém na terra? Para a glória dele. Eu vivo para a glória dele. Eu existo para a glória dele. Eu respiro, eu trabalho, eu como, eu crio filhos, eu construo patrimônios para a glória dele. Ele tem que ser glorificado, ele tem que ser adorado.
Então o mundo lá fora precisa de ver a glória de Deus. Como que ele vai ver a glória de Deus se eu não vivo para a glória de Deus? E aí a pergunta é: como eu vivo para a glória de Deus? É isso que Jesus está dizendo. Você é o cidadão do reino. Você é o cidadão do reino. Quando o embaixador vai para uma nação estrangeira, e ele vai ali morar naquela nação, para fazer relações com aquela nação, o embaixador, ele é a pessoa da nação. Ele é o representante da nação. Aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, a maneira como ele vive, representa o histórico do seu povo, da sua nação. Então, se ele fizer qualquer cagada lá, ele envergonha a nação inteira. Olha as viagens do nosso atual presidente e um monte de besteira que ele andou falando por aí, que desmoralizou a nossa nação. Não é uma questão de política, é verdade. Então, ele representa a nossa nação, representa o povo brasileiro. Quando ele fala lá fora e fala uma besteira, é o pensamento do povo brasileiro. Aí eu te pergunto, quem são os embaixadores do reino? Não somos nós? Entende por que o padrão do reino precisa de ser, para nós, o ponto de avaliação? Porque implica a glória de Deus a ser vista. Aquele mendigo falou uma grande asneira, mas Deus não foi desmerecido na vida do pastor, porque a Bíblia diz que tem que ser assim. Então Deus foi glorificado, ainda que o pastor foi criticado. Deus foi glorificado, porque ele agiu com um padrão bíblico. Agiu com um padrão bíblico. Mas quando nós não agimos com um padrão bíblico, nós não glorificamos o Senhor. Consegue entender, irmãos? O que nós estamos lidando com o Sermão do Monte, vamos pensar comigo aqui. A maioria dos historiadores vai dizer que Jesus já tinha caminhado um tempo com seus discípulos quando ele senta para fazer o Sermão do Monte. Não foi assim, Jesus foi lá, pregou, tal, separou seus discípulos, agora vão sentar. Não, ele já estava ensinando o povo, já havia um período de caminhada com o povo. Então ele senta com seus discípulos para trazer a lição. Tanto é que diante de Jesus há uma multidão. Às vezes a gente não para pensar nisso, Jesus não começou a pregar com uma multidão. Jesus começou a pregar para algumas pessoas que ao longo do tempo foram crescendo. A fama de Jesus foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e de repente tornou-se uma multidão, ao ponto de Jesus não poder mais entrar nas cidades. Então Jesus está no monte, porque a multidão, você vai lá para o capítulo 5, vai ver, a multidão está, então ele já estava um tempo pregando, tá certo? A Bíblia diz que ele senta com seus discípulos, então ele já havia escolhido os discípulos, porque, veja bem, não é o discípulo que escolhe o mestre, é o mestre que escolhe o discípulo. Então Jesus já havia escolhido os seus discípulos, e ele vai falar para os seus discípulos. Quando Jesus começa a pregar, você vai ver, se você ler os evangelhos, você vai ver que na primeira pregação de Jesus, cronologicamente falando, ele segue a pregação de João Batista. João Batista diz: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos, arrependei-vos, porque o reino, nessa pregação de João Batista, Jesus vem e Jesus fala assim: o reino de Deus é vindo entre nós. E depois ele diz: o reino de Deus está entre nós. Qual a diferença dele é vindo e dele estar? Ele está chegando e agora ele está estabelecido. Jesus está falando aqui para esse pessoal a qual vai estabelecer o reino de Deus. Entende isso? Esse grupo aqui é para quem vai estabelecer. O reino de Deus está entre nós há quase 2000 anos na história da humanidade. E nós somos os embaixadores deste reino. Nós estamos aqui, a primeira igreja presbiteriana de Araguaína está nessa colina para representar o reino de Deus. E quando nós não representamos o reino de Deus, nós envergonhamos o reino de Deus. Ou nós não glorificamos o Senhor.
existe um padrão para que a gente não venha a fazer isso, a envergonhar o reino. Percebe? Então, é bom a gente entender isso. O julgamento, a gente vai falar sobre isso aí depois, viu, Céu? Colocar essa questão, quando é o julgamento, mas o julgamento, ele tem a ver com esse relacionamento, mas não tem a ver com a glória de Deus. Para a glória de Deus, é preciso julgar, é preciso um padrão. É preciso um padrão. Às vezes a gente assiste, a gente não é essa elite, né? A gente não tem esse costume de mesa posta, de sentar à mesa, garfo para isso, garfo para aquilo, colher para isso, colher para aquilo, um prato daquilo, entrada, saída, não sei o quê. A gente não tem esse negócio, né? A gente chega, vai lá no fogão, enche o prato, pega com a colher, com um garfo, né? Se não tiver um garfo, a gente vai com a colher, se tiver a colher, a gente vai... Não tem, a sobremesa tem a colherzinha, a gente não tem esse negócio. Mas se você for numa reunião diplomática, ou se você for numa reunião social, tem, não tem? Então, aprende-se as boas maneiras para você não envergonhar, né? Para você não envergonhar. Então, as boas maneiras é para que você não passe vergonha e você não envergonhe quem te convidou. Você foi convidado para um local e você está fazendo o outro ficar envergonhado lá. Então, você tem que ter as boas maneiras. Você precisa de aprender as boas maneiras. Quem está do seu lado, quem não te conhece, quem está te vendo sentado à mesa, ele vai observar você e vai poder louvar, elogiar a quem te convidou, dependendo da sua atitude. Ou ele vai criticar, porque você vai representar aquela pessoa ali. A mesma coisa é o reino, irmãos. O mundo vai olhar para nós e verá a glória de Deus, ou irá fazer chacotas de Deus, dependendo da nossa postura à mesa, da forma como nós lidamos com essa relação. Nós não devemos dar motivos para as pessoas menosprezarem o Senhor. Na verdade, nós devemos dar motivo para as pessoas se chocarem com Deus. A pessoa está irada, revoltada, a pessoa querer matar o cristão, glorifica a Deus. A pessoa se converter, glorifica a Deus. Mas a pessoa nos aceitar como eles, desgraça aí o nome do Senhor. Ser igual a eles não traz nenhum mérito para o reino de Deus. Então tem padrão para a gente avaliar isso. Mas nós temos todo um polimento, todo um medo de fazer isso, porque nós olhamos aqui e falamos, não, Jesus falou para não julgar, então não devo de fazer isso, eu devo de amar essa pessoa, né? Mas você não está agindo com piedade, com amor verdadeiro, quando você não confronta aquela pessoa com a verdade. Se você não confrontar aquela pessoa com a verdade, não significa que você está amando aquela pessoa. Se o seu filho está fazendo alguma coisa errada, o que você vai fazer? Você vai corrigir o seu filho, você vai chamar a atenção do seu filho, você vai posicionar o seu filho naquilo que é certo, porque você quer o bem do seu filho. Ele pode ficar chateado com você, pode ficar com raiva de você, ele pode achar que você é rigoroso demais, mas você quer o bem do seu filho. Agora, quando você não liga, deixa a pessoa fazer o que ela quer. Só que hoje a visão inverteu. O mundo inverteu isso. Quando eu amo é quando eu deixo a pessoa viver a vida dela. Eu deixo ela agir da maneira dela. Aí eu estou sendo amoroso, aí eu estou sendo misericordioso. Não, querido. Vou usar a palavra aqui, desculpa a palavra, eu estou desgraçando a vida dessa pessoa. A palavra desgraçar é tirar a graça, viu? É porque a gente usa isso como um palavrão, né? Então assim, eu estou tirando a graça da vida dessa pessoa. É isso que a gente precisa de fazer. Então Jesus nos chama para isso, para essa realidade. E isso passa pelo crivo da pessoa local, do crente global, do crente de um modo geral, das denominações. A gente precisa de ter esse critério, esse crivo, a gente precisa de ter essa realidade para a gente poder glorificar o Senhor. Pergunta ou comentário?
nesse capítulo que o senhor está fazendo estudo, tem aquela palavra que o irmão citou ali, é sobre o arqueiro do olho. Esse, assim, sabe, esse é um costume, eu acho que eu creio que seja um costume nosso. Às vezes nós não ligamos para nossos pecados e tentamos cuidar só do pecado do outro. Então, eu acho assim, como que a gente está esquecendo da nossa trave no olho para cuidar de um arqueiro. Então, às vezes, esquecemos do nosso compromisso com Deus para cuidar da vida olhar para o pecado do outro. Isso, assim, eu acho, assim, isso é uma opinião minha, né? Um pensamento meu. Nós vamos chegar lá, calma. Esse versículo vai ser estudado. Lembra que nós estamos versículo por versículo, né? Esse versículo, nós estamos no versículo 1 e 2. É os dois versículos que a gente está, mas nós vamos chegar lá, nós vamos chegar nessa questão. Eu preciso de falar isso aqui sobre o versículo 1 e 2, porque senão vocês não vão entender o restante dos versículos. Então, vocês compreenderam. O julgamento não tem a ver com olhar para a pessoa e definir o quanto ele é cristão ou não é cristão. A gente precisa de ter essa avaliação, tá certo? Isso em todos os sentidos. Eu vou ler aqui uma reportagem que foi feita na década de 2000 por um líder nacional, uma revista, na época, nos anos 2000, ainda tinha aquelas revistas impressas, né? Então, tinha uma revista muito famosa que circulava às bancas, e é uma revista gospel, lidada com as questões da igreja, uma revista evangélica. E essa revista, ela fez uma entrevista sobre um escândalo que havia acontecido com uma determinada denominação. Vários escândalos estavam acontecendo com uma determinada denominação. E aí eles perguntaram a uma denominação, um líder de uma denominação tradicional, o que ele achava daquilo. Né? Ele, como um líder de uma denominação, ele como que tem uma postura diante das questões, como que ele achava daquilo ali. É interessante que a resposta dele é a resposta que a maioria de nós hoje ainda dá e que as pessoas dão quando nós somos confrontados com as verdades que às vezes nos chocam, de atitudes, pensamentos, falas e ações de pessoas que não estão vivendo no padrão do reino. Deixa eu ler aqui. Ele diz assim: quem somos nós para julgá-los? Deus tem seus meios e sua soberania atual permite que tais igrejas existam. Eles têm apresentado o Evangelho. Pessoas têm sido salvas através de seus programas e de suas campanhas. Que critério poderia usar para proferir qualquer julgamento sobre eles? Não concordo, olha só que coisa interessante, eu não concordo com suas práticas e questiono boa parte das suas doutrinas, o líder falando. Eu não concordo com as práticas dele. E boa parte das doutrinas, também não, tá certo? Não, eu questiono essa prática deles. Mas quando olho para a palavra de Deus, sou lembrado de que Deus é amor e nos manda amar a todos, que Jesus morreu também por estes e que o Evangelho de Cristo determina que devemos amar uns aos outros. Se Deus permitir que eles existam, cresçam e falem em seu nome, quem sou eu para declarar qualquer juízo? Olha a incoerência da fala desse líder, de uma igreja tradicional. Eu não concordo com boa parte das práticas deles. Eu não concordo, é questionável as doutrinas deles. Mas quem sou eu para julgar? Ou ele nunca leu a Bíblia, ou ele esqueceu a Bíblia que ele leu. Porque ele simplesmente tirou tudo o que o Senhor Jesus colocou como verdade para essas questões, como realidade para isso. Entende? Não é essa a questão. Quer ver um negócio? Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. André, eu vou pedir para você colocar no data show aqui, porque aí fica mais fácil para os irmãos também poderem acompanhar. Tem alguns que estão sem Bíblia aqui. Gálatas 1:8. Esse é o famoso texto de Paulo, né? A gente usa muito a palavra anátema, né? E aí ele diz assim: mas ainda que nós,
ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além daquele que vos temos pregado, seja maldito, seja lixo, seja uma porcaria, jogue fora, é anátema. O que Paulo está dizendo aqui? Esse evangelho que está pregando é o evangelho bíblico, esse que está falando em nome de Jesus, a doutrina que ele está pregando é uma doutrina bíblica, tem bases, laços na palavra de Deus. Não tem não? Não é verdade. Joga fora. Eu devo de avaliar, colocar como critério isso. Isso aqui mexe com os púlpitos, mexe comigo pregando, com o Ismael pregando. Isso mexe com a internet, com um monte de mensagem que tem, um monte de coisas que tem. É bíblico o que está falando. Se não é bíblico, até mesmo um anjo descendo do céu deve ser considerado maldito. Até mesmo um apóstolo, voltando e refalando aquilo ali, deve ser considerado maldito. Não é certo. Nós não estamos traçando juízo sobre a mensagem, não estamos julgando, avaliando o que é certo e o que é errado. Paulo nos manda fazer. 1 Tessalonicenses 5:21. Eu gosto muito desse texto. 1 Tessalonicenses 5:21. Vamos lá todos juntos? Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Paulo está mandando a gente fazer o quê? Traçar juízo sobre todas as coisas. Aí tem um negócio interessante, a gente distorce esse versículo, tá? A gente, na nossa maioria, distorce esse versículo. Por que a gente distorce esse versículo? Não, eu devo julgar todas as coisas eu devo julgar e tirar o que é bom de cada coisinha que eu estou julgando. Aquilo ali é bom ali, aquilo ali é bom. Não. Eu devo de julgar todas as coisas e pela avaliação, o que é bom serve, mas o que é misturado é ruim. O que tem um mas, esse não serve. Reter o que é bom é dizer assim, olha, isso aqui é bíblico, porque o que é bom está baseado na Bíblia. Não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que eu sinto, ou o que a conivência, ou com o que a ética diz, mas é o que a Bíblia diz. Todas as coisas, práticas, ações, pensamentos, palavras, tudo deve ser julgado. Tem coisa boa ali? Às vezes a gente fala assim, não, eu já ouvi isso, às vezes, algumas vezes, algumas pessoas falando isso. Não, é assim, nem tudo ali é ruim, né? Então dá para aproveitar alguma coisa. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, rapaz, aquilo é ruim, ainda que tenha fragmentos de coisa boa, melhor não. Melhor não. Não dá para poder selecionar isso. Não, melhor não. É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá para outro versículo. 2 Timóteo 1,13. 2 Timóteo 1,13. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé, e com amor que está em Cristo Jesus. Tem um padrão. Tem um padrão. Mantém o padrão da sã palavra, da palavra sadia, da palavra boa, da palavra bíblica. O resto, separa. 1 João 4:1. 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Não dá crédito a qualquer espírito, a qualquer palavra, a qualquer coisa.
Como é que eu vou saber se é um falso profeta? Como é que eu vou poder separar para acreditar ou não, se não tiver um padrão para poder avaliar da palavra de Deus? Tem que ter esse padrão. Tem que ter essa avaliação. 2 João 1, 10 e 11. Segunda João 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Olha o peso dessa palavra. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina. Do que ele está falando? Isso aqui. É coerente a palavra dele? O que ele está dizendo, o que ele está pregando, o que ele está ensinando, é coerente, é bíblico? E aí quando a gente fala coerente e bíblico, nós vamos lembrar que é de Gênesis a Apocalipse, não é uma interpretação vazia, uma interpretação furada, não é um versículo isolado. O que está sendo dito, o que está sendo apresentado. Não, mas alguma coisa aproveita. Não, é tudo isso é. Se não é, rapaz, nem recebe em casa. Por quê? Porque se você der ouvido a essa pessoa, se você receber essa pessoa, der ouvido a isso aí, você é conivente com as obras deles. Você está sendo conivente. E aí, irmãos, nós temos um problema com a nossa realidade moderna, do virtual, de dar like. Dá like. Aí nós vamos lá, damos like naquela música que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus, com a palavra do Senhor. Mas eu gostei do like. Aí fulano de tal, que é um grande influencer, falou alguma coisa lá e eu dou like, mas a vida daquela pessoa não condiz com o Evangelho. Eu estou sendo conivente com essa pessoa. Estou sendo conivente. E eu vou entrar numa coisa muito polêmica aqui hoje. Vou entrar num assunto, mas é muito, muito, muito polêmico mesmo, com vocês aqui. The Chosen. Já ouviu falar? A série The Chosen. Está uma febre no meio crente. Tem pastor falando, tem irmão falando, tem gente falando, tem muita gente colocando. Não, saiu o filme agora, é uma febre. Eu não assisti. E não vou assistir. Pastor, por quê? Sabe por quê, irmão? Porque distorce o Evangelho. Não distorce de forma aberrante, mas distorce de forma sutil, quando entrelaça o mundo bíblico com a realidade nossa atual, colocando, por exemplo, não sei se é Mateus, né, como autista. Na Bíblia não diz isso. Não, mas é para identificar, para facilitar. A Bíblia não diz isso. Ponto. O que a Bíblia não autoriza, não se coloca. É isso. Ponto. Não tem necessidade. Ver isso como entretenimento, ok. Como licença poética, como um filme mundano qualquer, ok. Mas ver isso como expressão da palavra de Deus é errado. Não é. Porque a Bíblia não coloca. Eu ia falar isso. Os autores são mórmons. Não são cristãos autênticos. Não têm o evangelho da verdade. Ah, pastor, quer dizer então que uma pessoa que não é crente, ela não pode fazer algo bíblico? Pode. Paixão de Cristo de Mel Gibson é mais bíblico do que o de Chosen. E ele é católico, apostólico, romano. Mesmo assim,
Algumas cenas são inseridas de forma bem sutil para trazer a imagem da Virgem Maria. Depois você assiste, você vai ver. Só que é tão forte as cenas que nós não prestamos atenção nesses detalhes, nós focamos na pessoa de Jesus, nos diálogos, nessas questões. Mas se depois você assistir, você vai ver que tem algumas coisinhas ali que insere esse contexto da Virgem Maria, né? Ele acaba sendo mais bíblico do que coisa. Mas não é a Bíblia. Agora, percebe o quanto isso é preocupante com a igreja moderna. Por nós não termos critério de julgamento das coisas menores para as coisas maiores, nós engolimos um monte de sapo. E, queridos, nós ofuscamos a glória de Deus. Nós envergonhamos o Evangelho quando nós fazemos isso. Então fica claro, com esses textos bíblicos que foram lidos, que não julgueis não significa trazer juízo, crítica, averiguar sobre pessoas, sobre denominações, sobre situações. Não tem a ver com isso. Porque aqueles que procedem de forma desobediente, eles são culpados. E precisam de ser avaliados, e precisam de ser separados, para que Deus possa ser glorificado. Para que Deus possa ser glorificado. Então a gente tem que ter esse critério sobre as nossas vidas, em todos os aspectos. Entende? A gente precisa de ter essa visão. Nós somos comissionados por Jesus para sermos os proclamadores e os defensores da verdade. E aí eu vou usar um superlativo, porque hoje verdade perdeu o valor, da verdade absoluta. Eu falo verdade absoluta, dói lá no ouvido. Porque se é verdade, é absoluto. Mas a gente tem que falar porque hoje existem várias verdades. Uma loucura, né? Se é verdade, é absoluto. Não tem como ser outra coisa. Mas a gente tem que falar, verdade absoluta. Ou seja, o que a Bíblia apresenta e ensina sobre o Evangelho, sobre a pessoa de Deus, sobre o reino, sobre a conduta do cristão. Quando nós não colocamos essa condição de avaliação, nós não estamos cumprindo o nosso papel como cidadãos do reino. E aí eu vou usar a expressão de cidadão do reino. Nós somos cidadãos do reino no reino que não é nosso. Nós estamos no reino da terra. Então vou usar a expressão da forma mais fácil, mais moderna para a gente entender. Como embaixadores de Cristo. Porque o reino de Deus não é assim. Não é assim. Pergunta ou comentário. De repente, André, alguém aí tem algum comentário aí na live? Alguém? O presbítero Luiz. Pastor, como a gente tem ela como a nossa única regra de fé e prática, se nós quisermos colocar alguma coisa para ajudar a pessoa fora desse princípio, nós estamos contra ela. Nós estamos ferindo o seu princípio. Não tem para onde nós fugir. Como embaixador, né? Nós não temos para onde fugir. Porque é a nossa única regra de fé e prática. E no dia que nós deixar de crer nela assim, nós temos que doar ela para uma pessoa que crê. Porque ela não está, nós não estamos cumprindo com aquilo que nós falamos que somos, cristão, embaixador do Senhor. Eu vejo ela assim, porque ela não tem, eu digo o negócio de você, eu vou botar uma ajudinha. Não existe isso. Para a palavra de Deus, não. No dia que o caboclo disser, quero fazer isso, fora dela, nós estamos fugindo dos seus princípios. Eu vejo assim. Amém. Mais alguém? Falta 15 para as 9, nós vamos parar por aqui. Eu só vou falar sobre como julgar, então, na semana que vem. Não dá para poder entrar. Desculpa, viu, Céu? Mas a gente vai ter que falar na semana que vem sobre isso, né? Mas a gente fica claro, irmãos, que é preciso ter, sim, um senso de juízo. Porém, o senso de juízo, ele é
sobre a palavra, a gente julga sobre a palavra, a gente avalia sobre a palavra e a gente se posiciona. Ela é o nosso aferidor, né? Há um texto bíblico do profético que diz assim, que Deus colocou o seu prumo, né? Então, o prumo é aquele que mantém o equilíbrio, aquilo que é mais correto, certo. Então, a Bíblia é o nosso prumo. A gente apruma as coisas pela palavra de Deus, na nossa vida e na vida do outro. E na vida do outro. Para separar e para glorificar a Deus com aquilo que precisa de ser feito. A gente precisa de fazer isso. A gente põe isso na nossa igreja e na outra igreja. E tem uma coisa que nós temos que aprender a fazer hoje, que nós esquecemos como igreja, por conta das muitas filosofias modernas que chegaram no mundo. A gente tem que ter a coragem de dizer, eles estão errados. Quando alguém chegar e colocar, não, eles não estão certos, eles estão errados. A gente geralmente fala, a gente dá desculpa, né? Não, eles pensam assim, a gente faz igual do pastor, eles pensam assim, quem sou eu? Não, eles estão errados. O mundo quer ouvir da gente. Eles precisam de saber o que é certo. Eles estão errados. Fulano, a postura dele está errada, não é uma postura certa, não é uma postura bíblica. Não é o que a Bíblia diz que tem que ser. E nós temos que ter a coragem de chegar para os nossos irmãos e dizer, meu irmão, essa postura não é bíblica. Não é certa. Seja presbítero, seja pastor, seja o irmão mais velho. A gente olhou, não é bíblico, a gente tem que fazer por amar o irmão. Porque ele é um cidadão do reino. Porque se você não corrige a pessoa que você ama nessa sociedade, ela sofre as consequências dessa sociedade, não sofre? Se você não educa o seu filho a ser honesto, ele vai se tornar um ladrão, ele vai sofrer as consequências de um ladrão. No reino, existem as consequências. Poxa, se eu amo o meu irmão, eu tenho que chamar a atenção com ele com todo o amor e dizer, está errado. Não é isso que o reino é. Não é assim que como crente você deve fazer. Por amor a você, eu quero te chamar a sua atenção, quero trazer você para aquilo que é certo. Olha o que a palavra de Deus diz. Você pode até ficar com raiva de mim, mas eu não posso negligenciar, por amor a você, a verdade. A gente precisa de resgatar isso, irmãos, entre nós cristãos, para que Deus seja glorificado, porque nós somos os embaixadores do reino. Nós trazemos o nome de Cristo sobre as nossas vidas. Precisamos de fazer isso.